Você sabe que é essencial a gente ter uma reserva de emergência para lidar com os imprevistos da vida. Mas aqui vai uma pergunta importante. Você sabe onde deixar a tua reserva para fazer com que ela cumpra realmente o seu papel de te dar segurança caso aconteça algum imprevisto? Escolher o investimento certo para colocar a reserva é tão importante quanto a gente juntar dinheiro para ela também. Porque a reserva de emergência ela não serve só para te proteger financeiramente, mas ela serve também para te dar tranquilidade. Por isso que é importante que a gente escolha o investimento certo pra gente não ficar estressado ou então ansioso em relação à reserva depois. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar os critérios que você tem que avaliar no investimento antes de decidir se vai colocar a sua reserva lá ou não, os erros que tu precisa evitar para não colocar a tua segurança financeira em risco, alguns exemplos de onde você pode colocar a sua reserva e algumas dicas práticas também para você implementar na sua rotina. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre reserva financeira que já tem aqui no canal, onde eu explico como calcular o valor que você precisa juntar e como fazer para juntar efetivamente, tá aqui no card, depois você assiste ele também, que ele é super importante. Então fica aqui comigo que eu vou te dar algumas dicas de como fazer com que a tua reserva esteja acessível, rendendo de forma inteligente e protegida. Primeira coisa que você tem que fazer é avaliar alguns critérios, que no caso aqui são 3, para saber se esse investimento ele é seguro e ele é certeiro para guardar a sua reserva. O primeiro critério que tem que ter é liquidez imediata. Liquidez é quão rápido você consegue sacar aquele dinheiro caso precise. E se ela é imediata, isso quer dizer que você consegue sacar imediatamente, ou seja, você consegue ter aquele dinheiro de forma acessível no momento em que você precisar. É um critério fundamental para você ver se aquele investimento faz sentido deixar reserva de emergência, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer uma emergência e se a gente não conseguir pagar por ela, a gente pode ter problemas. Por isso que é importante sempre ter liquidez imediata. Então é importante que a gente evite investimentos que só permitem o saque ou em dias de semana, ou que às vezes eles trancam, né? Tem uma liquidez de, tipo, de a partir de 9 meses, 3 meses, 1 ano, a gente tem que cuidar com esse tipo de investimento porque eles não são o certo pra gente investir na nossa reserva de emergência. O segundo critério importante é a rentabilidade. A rentabilidade mínima, e que eu gosto de colocar, é de pelo menos 100% do CDI. O CDI, pra quem não sabe, é um índice que replica a taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil. Normalmente ele fica 1/10 a menos. Então, dessa forma, colocando no investimento que rende 100% do CDI, a gente sempre vai conseguir acompanhar ali essa taxa de juros. E um ponto importante sobre a rentabilidade é que você não precisa ficar buscando a melhor rentabilidade para sua reserva de emergência. Não, ela é uma reserva de emergência, ela não é investimentos para te deixar rico ali, entendeu? Às vezes você vai lá, acaba vendo alguns CDBs de 130, 120% do CDI, só que muitas vezes talvez você nem confie, nem conheça o banco que você vai deixar rendendo, né? Então, por isso que eu recomendo manter nessa taxa e tem que sempre cuidar, porque muitas vezes essas que são uma taxa mais elevada do CDI, tipo 110, às vezes ela não tem liquidez imediata. Então, não precisa se preocupar tanto com essa parte do rendimento, 100% disso daí tá ótimo. Por fim, o último critério que é super importante também é que o investimento seja garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse seguro faz com que a instituição que você emprestou dinheiro, porque o CDBI, se você empresta o dinheiro para uma instituição e ela te devolve com os juros, esse fundo faz com que caso essa instituição quebre e não consiga te pagar, esse fundo ele cobre isso e te paga daí o dinheiro. Ele paga até R$250 mil por CPF, então é sempre bom a gente ter essa segurança. É raro de acontecer, mas é algo que eu considero um critério importante também. E por fim, um critério bônus, que ele não é obrigatório, mas eu gosto de observar também, é o valor mínimo da aplicação. Porque tem alguns tipos de investimento que vocês conseguem investir a partir de R$100, R$1.000. E quando a gente está montando a reserva de emergência, principalmente no começo, nem sempre a gente consegue investir tanto assim. Geralmente eu indico que você comece com qualquer quantia. E se você tiver alguma quantia sobrando pequena, que você guarde lá também. Então eu indico que você procure investimentos que tenham um valor mínimo de aplicação de tipo no máximo R$50. Hoje em dia é bem comum que tenham vários a partir de R$1, mas é sempre importante a gente dar uma olhada nesse critério. Agora que eu te expliquei os critérios, você já vai poder escolher melhor a partir da instituição bancária que você usa, quais são os investimentos corretos para você colocar ali sua reserva de emergência. Mas eu trouxe também alguns exemplos de alguns bancos que eu uso e que eu já usei para guardar minha reserva e que muitas pessoas acabam tendo também, por isso que eu trouxe aqui. O primeiro exemplo, que é um dos mais comuns, é a caixinha do Nubank. Essa é uma opção bem popular, muitas pessoas acabam usando o Nubank pela facilidade e praticidade de usar o aplicativo, e nessas caixinhas você consegue tanto dividir o dinheiro quanto também nomear, ou seja, você pode criar uma caixinha para reserva, uma caixinha para tuas metas, e lá, quando você coloca na caixinha, tem a opção tanto de escolher o resgate imediato, quanto também alguns resgates em datas diferentes para aumentar a rentabilidade, como eu falei que tem alguns fundos que fazem. Então, para
colocar a reserva de emergência na caixinha, você só tem que tomar o cuidado de colocar em resgate imediato, para que caso aconteça algum imprevisto, você consiga sacar o dinheiro. E além disso, além de ser acessível, essa caixinha também é protegida pelo FGC e rende 100% do CDI quando colocada nessa opção de resgate imediato. Então ela é uma boa opção. No Banco Inter, que é o banco que eu uso, lá tem a opção de porquinho, em que você consegue guardar também o dinheiro, só que ela não é igual a caixinha do Nubank, que você consegue dividir e nomear, mas ainda assim rende a mesma coisa e é protegido pelo FGC, e também tem essa opção de ou liquidez imediata, ou de você deixar trancado por uns meses e ficar com uma rentabilidade a mais. Então lá também é uma boa opção. No Banco Inter também tem a opção de CDB, de liquidez diária, em que você consegue deixar lá, investir a partir de R$1, e também é uma opção segura e boa para colocar reserva de emergência lá no Banco Inter. Outra opção também que eu já usei foi as metas do Banco Itaú. No caso, eu uso o IT, que é o banco digital do Itaú. Só que agora eles estão migrando e vão unificar tudo dentro do Banco Itaú, do aplicativo Itaú, né? Mas elas também rendem 100% do CDI, também são protegidas pelo FGC e você também consegue sacar ali a qualquer momento. E o bom dela é que, assim como a caixinha, você consegue dividir e nomear. Então você pode colocar para reserva, para viagem, enfim, outros objetivos. Em outros bancos também você consegue encontrar a opção de CDB de liquidez diária. Eu citei aqui do Banco Inter, porque é o que eu conheço e eu uso, mas eu sei que outros bancos também têm essa opção. Então, analisando ali os critérios de investimento, você já consegue saber qual que seria o certo para investir. Também tem pessoas que sugerem para que você faça a tua reserva de emergência no Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título de investimento que o Brasil, sim, o país Brasil, emite para que você empreste dinheiro para o governo e depois ele te devolve com os juros também. E é considerado um dos investimentos mais seguros do país. E no caso, ele rende exatamente a taxa Selic, né, já que é o Tesouro Selic. Só que, apesar de ser muito seguro, eu não considero que ele seja o melhor investimento para você deixar a sua reserva de emergência, principalmente no começo. Porque no Tesouro, você só consegue investir comprando cotas, e essas cotas têm um valor mínimo. Por exemplo, a do Tesouro Selic normal, eu sei que... Deixa eu ver agora. Tesouro Selic, valor, cota. Se eu não me engano, tá entre 150 e 160 reais. E esse muitas vezes é um valor mais alto para quem tá começando. Além disso, além de ter um valor de aplicação mínimo mais alto, nele você também não consegue ter a liquidez imediata, ou seja, você só consegue sacar em dia útil e no dia seguinte, ou seja, se eu peço agora na terça-feira, eu só consigo receber na quarta. E se eu pedir no final de semana, eu também só vou receber em dia útil, ou seja, ele não tem liquidez imediata. Mas apesar disso, ele é um investimento interessante também, e eu recomendo normalmente nos casos em que a pessoa já tem uma parte da reserva formada, com liquidez ali, aí sim ela pode colocar outra parte, né, enfim, uma parcela do valor total da reserva no Tesouro Selic também, não tem problema. Só tem que considerar mesmo que você não vai conseguir sacar imediatamente. Aí agora que eu já falei quais são os critérios que você tem que observar e alguns exemplos de onde você pode investir, também resolvi trazer algumas estratégias para facilitar aí o processo de juntar a sua reserva financeira. No vídeo da reserva eu expliquei melhor algumas outras dicas, mas agora eu também vou trazer algumas estratégias importantes. A primeira delas é para você começar com o que tem. Começa com qualquer valor que você tem sobrando aí, ainda que seja 10, 20, 30 reais, porque eu sempre digo, é melhor você ter qualquer dinheiro do que não ter nenhum dinheiro. Na hora que aparecer um imprevisto, qualquer dinheiro que você tiver guardado pode fazer diferença entre se endividar ou não. Então, pense nisso quando começar a investir. A segunda estratégia é sobre você guardar o dinheiro da reserva em uma conta separada da sua conta de gasto. Eu digo isso porque muitas vezes, quando a gente vê o dinheiro ali guardado, na nossa cabeça pode parecer que esse dinheiro está disponível para gastar, mas ele não tá. Por isso que eu não gosto de deixar junto na minha conta de gastos, digamos que eu gasto pela minha conta do Nubank e que eu guardo a minha reserva financeira no Inter. Como para gastar eu preciso abrir a minha conta ali, às vezes se você vê que você tem aquele saldo, você vai sentir vontade de gastar. Por isso que eu gosto de deixar separado. Porque se tiver na mesma conta, às vezes facilita muito o resgate ali antecipado na hora que você quer gastar. E isso pode prejudicar ali no médio prazo. E uma outra estratégia interessante também é você guardar o dinheiro da sua reserva no início do mês, assim que você guarda o salário. Nem que seja uma pequena quantia, mas já garante uma parcela para tua reserva, porque ela deve ser a tua prioridade, ela vai te trazer mais tranquilidade e segurança financeira. Então guarda no início, porque se a gente esperar para guardar lá no final do mês, pode ser que não sobre, pode ser que a gente não consiga guardar. Ou então guarda qualquer quantia que você ganhar mais ali ao longo do mês, só garante isso, que é fundamental. Então é isso, agora você já sabe aí onde que você pode investir e começar a fazer a sua reserva. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver outras sugestões de tema também, pode deixar aqui nos comentários. Aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com quem tá também fazendo a reserva de emergência, ou com quem precisa fazer. E é isso. Beijão!